Conversamos hoje com o presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Edson Luiz Campagnoli. Está saindo a Sondagem Industrial 2012-2013, uma publicação mostrando o que é que o empresário paranaense está esperando para o próximo ano. Presidente, o número é bom, há uma expectativa boa, de um ano para o outro melhorou. O que é que levou a esse otimismo, acreditando num ano melhor aqui para o Paraná, na sua economia? Bem, Vili, eu acho que são várias variáveis que nos deram esse belíssimo número. Eu diria para você assim, até nós encaramos assim até com um exagerado otimismo naquilo que a gente imaginava. Mas talvez, Vili, o que a gente considera como os principais motivos é que ao longo de 2012, o próprio governo federal, preocupado com aquele movimento da desindustrialização, do freio na economia, a produção industrial caindo, o PIB não tendo os resultados desejados, o governo federal implementou naquele programa Brasil Maior, chamado de Programa de Competitividade da Indústria Brasileira, eles fizeram vários anúncios. E alguns anúncios, eles já entraram nesse ano, contemplando como a desoneração da folha de pagamento para alguns setores, a própria questão da redução dos juros, que foi significativa, a taxa Selic, o próprio dólar, que teve uma ascensão. E quando o governo federal anuncia que outros setores vão ser contemplados com a desoneração da folha de pagamento e que vai começar a partir de janeiro, então o industrial percebeu que muitas dessas ações elas vão ser implementadas ao longo de 2013. Junto com isso, soma-se a questão dos investimentos voltados na questão de infraestrutura e logística, que foram anunciados. Primeiro teve aquele pacote das rodovias e ferrovias, que teve aquele embate, que o Paraná não estava sendo altamente contemplado, não estava sendo contemplado, que eu acho que houve um mal-entendido, talvez até na precipitação do anúncio, quando o governo federal anunciou, e realmente tinha alguns anúncios que não contemplava na primeira hora, mas que iriam ser contemplados. Depois teve o anúncio dos portos, recentemente, e até no final do ano, provavelmente, tem um anúncio já dos aeroportos. Considerando que nós temos a Copa do Mundo para 2014, Olimpíadas para 2016, quer dizer que tudo isso que está sendo anunciado, falado, dito, isso vale para programas do governo federal, programas do governo estadual e até municipal, no caso de Curitiba. Então, talvez essa somatória de anúncios é que levam o industrial a perceber uma ligeira melhora e um otimismo. E eu diria um acessório para o Paraná, um adicional importante no Paraná, é que nós somos ainda um estado com um viés altamente agrícola, voltado ao agronegócio. Quando nós vamos ter uma safra muito bem, com preços recordes absolutos, poxa, tem aquela máxima, a gente que é do interior diz assim, quando a agricultura vai bem, tudo vai bem. Então, a gente considera que 2013 vai ser um ano de muito resultado efetivo. A agricultura colhendo bem, vai para o comércio vendendo, imediatamente comprando e encomendando da indústria. Expectativa de 84% é o que revela o estudo, esperando um ano favorável. No ano anterior foi 76%. Há aí uma margem de confiança maior de um ano para o outro, clara. Maior ainda, inclusive até fazendo uma distorção com uma sondagem que a CNI fez do cenário nacional. Se for pegar um anúncio uns dias atrás da CNI, entre aspas, o humor do industrial em relação ao Paraná está bem acima. E olha, eu confesso para você, eu fui até surpreendido quando a gente teve o acesso aos números. E perceba que é no universo de mais de 600 pesquisas que foram elaboradas. Quer dizer, realmente ela estratifica bem, olhando todo o estado do Paraná. Claro que eles colocam proporcionalmente. Então, Curitiba e região metropolitana tem um percentual maior de questionário e o restante distribui por todo o estado do Paraná. Então, essa sondagem é a somatória e a média do estado do Paraná. Números como, por exemplo, Curitiba já era conhecido, mas se mantém o quarto produto interno bruto entre as capitais, né? Depois de Rio, São Paulo, Brasília, aparece Curitiba. Isso. E o Paraná na produção industrial está em quarto, não é isso? Quarto lugar. Superamos no ano passado para esse o Rio Grande do Sul. Quer dizer, a gente está subindo no ranking e já sinalizando no PIB, a gente está falando de produção industrial, mas sinalizando no PIB que o Paraná, num prazo de 2 anos, deve ultrapassar o Rio Grande do Sul.
E é uma coincidência, porque as 4 capitais, na verdade, são as 4 capitais dos 4 estados, né? Então, quer dizer, se Curitiba já superou Porto Alegre, nós devemos, num prazo de 2 anos, superar o Rio Grande do Sul no produto interno bruto, considerando vários investimentos que estarão acontecendo nos próximos anos no Paraná. Uma boa notícia, por exemplo, recentemente foi anunciado aquele investimento de mais de 6 bilhões de reais da Klabin. Então, tinha todos uns ajustes para serem feitos que o programa deles fosse implementado em 2013. E ontem mesmo tinha algumas questões que o governo do estado do Paraná tinha a questão do licenciamento ambiental, tem aquela questão que eles vão fazer investimentos em rodovias e ferrovias, e já foi anunciado que já está tudo acertado, já está tudo ajustado. Então, esse investimento, por exemplo, da Klabin, ele vai ser implementado nos próximos anos. E com outros tantos, como a Paccar Caminhões, são 20 bilhões de investimentos recentemente anunciados em praticamente 2 anos. Somando-se à questão da infraestrutura, que deve ter no estado do Paraná altos investimentos, alguns via PAC e outras do programa de concessões, a gente deve continuar nessa esteira de crescimento que nos permite perseguir e dizer que o Paraná, num prazo de 2 anos, deve ter o 4º PIB brasileiro. E, considerando a nossa década perdida, quando o Paraná perdeu a capacidade competitiva de atrair empresas, nós já mostramos recuperação? Isso é fruto dessa recuperação ou é o acumulado desse período todo aí? Olha, de uma década e mais 2 anos agora de governo. Nós, como paranaenses, e eu sou do Sudoeste, mas sempre nunca reneguei as minhas raízes. Nós somos suspeitos para dizer, porque o Paraná, ele tem assim uma dinâmica própria, que nós não dependemos exclusivamente da agricultura. Claro que ainda a agricultura é o principal negócio do estado do Paraná, que representa, inclusive, na balança comercial de exportação, o que mais se expressa é justamente o agronegócio. E não teve melhor ano, esse ano não foi bom, né? Deu uma queda. Com 20% ainda da queda que nós tivemos na safra, devido a problemas climáticos, mesmo assim ainda a gente nós não saímos muito bem. Então, não dá para considerar, Vira, assim, que nós tivemos uma década perdida. Nós tivemos, claro, alguma dificuldade de atração de novos investimentos, uma série de variáveis. Mas toda essa crise que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, e que ela ainda continua, né? Não vamos esquecer que problemas como um exemplo, né? O tsunami lá do Japão desencadeou no Japão, eles estão desligando todas as usinas nucleares. Quer dizer que eles já estão com problema de energia. Essas empresas, elas estão buscando alguns lugares no mundo para se instalar. A China, o Japão, por uma questão até de conflito, vamos dizer assim, até milenar, para não dizer, até indo muito longe no tempo, mas eles têm conflitos étnicos, né? Então, o Japão, por mais que tenha feito investimentos na China, com várias plantas industriais, não ficou satisfeita com esses investimentos que foram no efeito da globalização e buscam novos mercados. Quando eles buscam novos mercados, o Brasil é um lugar interessante e o Paraná tem uma atração meio natural. A localização é muito boa, a infraestrutura, apesar de não ser ideal, mas ela existe e ela é um bom canal de distribuição tanto para o sul como para o centro-oeste, como para o sudeste e para o nordeste. Enfim, nós temos assim uma facilidade para atrair investimentos. Considerando que a gente tem também muita capacidade, nós temos uma mão de obra qualificada, nós temos uma etnia bem distribuída, nós temos influência italiana, polonesa, enfim, europeia, temos a influência também japonesa, quer dizer, a gente tem uma diversidade assim de pessoas que elas têm uma formação profissional, uma facilidade de ter, né? E também a questão de energia. Nós temos ainda um estado que exporta energia, com condições ainda de fazer mais investimentos, não só na energia hidrelétrica, que a gente tem investimentos ainda previstos para esse ano. Recentemente foi inaugurado o Mauá, já está previsto para o começo do ano a Baixa Iguaçu, que são mais 350 megawatts que vai ser colocado na rede. Nós temos ainda a capacidade de energia eólica e um estudo de projeto de fotovoltaica, que a FIEP, em parceria com o Itaipu,
e também com o governo do estado, estão fazendo estudos para que a gente viabilize projetos de fabricação, talvez até de uma planta industrial que venha investir na energia fotovoltaica na região de Itaipu, quem sabe até em parceria com o Paraguai. Perto do que se esperava, foram 2 anos de governo, de novo governo, dentro de uma promessa, a criação do Paraná competitivo, a expectativa de que houvesse uma mudança de postura do governo e que se trouxesse um resultado de chegada de empresas. Qual a avaliação que tem a FIEP? Respondeu bem nesses 2 anos? O que chegou aqui ou está abaixo do que se esperava? Não, acho que respondeu bem, sim. E eu não diria só o governo do estado, eu também posso emendar que a própria presidente Dilma, ela tem uma outra dinâmica de fazer a gestão. Ela realmente olha para a gestão do Brasil, ela está olhando no ponto. Tanto é que as medidas que foram anunciadas, que dão competitividade não só à indústria, ao setor produtivo, foram vários anúncios que realmente permitem a gente olhar. Então, eu acho que é uma somatória. O governo do estado, um novo governo, que veio com uma proposta, lançou esse programa Paraná Competitivo, que no começo a gente estava até meio achando que não era o ideal, mas foram feitos alguns ajustes e ele tem atraído investimentos. Então, somado ao governo do estado, ao governo federal, Copa do Mundo, Olimpíadas pela frente, a crise internacional e a gente tendo crescimento no PIB enquanto países industrializados como a da Europa e próprios Estados Unidos praticamente beirando a zero. Então, quer dizer, eu acho que são boas notícias e é uma somatória, cada um fazendo a sua parte, fica melhor. E o industrial confiante, que nem a própria sondagem diz. Com relação a investimentos, uma grande maioria deles vão fazer investimentos ampliando suas plantas. Então, isso são fatores que contribuem para deixar um bom cenário para os próximos anos. É a nossa avaliação. Um ponto importante a ser abordado também é que quando nós tivemos um problema, a gente viu o Paraná se mexer recentemente. Foi quando você teve um pacote nacional que não incluía pontos importantes de ferrovias para o Paraná e as entidades se mobilizaram. E houve, inclusive, uma resposta positiva logo depois, que praticamente nós vamos ter aquela ligação esperada há muitas décadas que vai levar a produção do Paraná todo para o porto num novo percurso. É verdade, Vili. Eu acho que foi fundamental a participação das entidades. Porque o anúncio, eu não vou dizer que houve uma má intenção, que o Paraná foi esquecido. Talvez na pressa do governo federal fazer o anúncio, e a gente teve acesso a vários papéis e documentos que estavam sendo anunciados, o Paraná ia ser contemplado sim. Até porque quando eles fizeram um regime de concessões, tanto para ferrovias como para rodovias, praticamente no Paraná, no tocante a rodovias, não tem mais investimentos a serem concedidos. Nós temos a 116, já temos a 101, 376, 277, que elas já estão em concessão, já estão concedidas. Aí teve alguns anúncios que eram do PAC. Então, como naquele anúncio não contemplava o PAC naquela oportunidade, então não foi anunciado. Com relação a ferrovias, o anúncio foi feito, mas não foi completado o estudo. E o estudo estava em vias ainda de ser concluído. Eu concordo com você. É uma reivindicação antiga do Estado do Paraná de ter essa ligação a Paranaguá. Ela tem que ser uma outra ferrovia, porque essa ferrovia atual, que ela é centenária, ela não contempla mais que a carga desça por ali, até porque os comboios, elas vêm do oeste, do norte, noroeste, até em Curitiba, tem que estacionar aqui, dividir em 2 ou 3 comboios. E esse estudo já estava sendo feito. A Universidade Federal do Paraná, o Instituto de Engenharia, tinha alguns estudos. Mas quando teve aquele anúncio e que não atendeu as nossas expectativas, nós fomos atrás. Fomos prontamente atendidos pela ministra Gleisi, que abriu seu gabinete, trouxe o ministro dos Transportes, Bernardo Figueiredo, que é o presidente do DPL, desfizeram o mal-entendido. E de lá para cá nós marcamos pressão. Ficamos em cima e nessa semana o governo federal anunciou através da IPL, onde a Valec e a Vale vão completar os estudos. Primeiramente, Maracaju era até a Cascavel, de Cascavel a Guarapuava, Guarapuava até Engenheiro Blei, e aí que estava o impasse. Engenheiro Blei ia continuar no antigo, ou ia para o traçado novo, ou ia por Mafra. Não vai mais por Mafra, até porque eles também têm problema da serra deles, né?
Então, o estudo vai ser executado, até março deve ser concluído, até Paranaguá. E de Paranaguá vai ter sim um ramal ligando a São Francisco para que seja uma malha ferroviária nacional, para que, não, em caso de algum problema em Paranaguá, que esse produto a ser exportado ou importado também possa vir pelos portos catarinenses. Então é uma grande vitória que nós conseguimos, esteve presente nesse anúncio o próprio secretário Pepe Richa, que como o dono da pasta do Estado do Paraná, e a participação das entidades, mais EPL, então praticamente estamos agora em vias de março do ano que vem ter esse estudo pronto, e aí sim, vai para, provavelmente vai ser tipo como é concessão, vai para um modelo de leilão, vai ser aberta uma concorrência para ver qual empresa que tem interesse em fazer esse investimento privado no Paraná. E falando sobre a própria FIEP, o trabalho da FIEP, ela tem um trabalho de representação importante, o Paraná todo está ali, mas também tem um trabalho de educação para as profissões. Como é que funciona? Qual é a dimensão disso hoje? É justamente aí que está talvez o viés mais forte que o sistema FIEP, SESI, SENAI e EL contribuem para a indústria paranaense, que é na vertente da educação. O Colégio SESI, que é o maior colégio de ensino médio privado do Paraná, com 13 mil alunos, dá uma excelente contribuição, que esses jovens eles têm a oportunidade de fazer como se fosse um ensino dual, que eles tenham o ensino normal junto com o ensino técnico. Então, todo aluno do Colégio SESI, quando ele sai do terceiro ano, ele sai já com um diploma na mão, pronto para ir para o mercado de trabalho. E isso acontece em mais de 30% dos jovens do Colégio SESI já vão para o mercado de trabalho. Claro que alguns deles vão querer seguir em outras áreas, como humanas, enfim, medicina, odontologia, vão para outros locais, mas a oportunidade para o mercado de trabalho ela está sendo dada no Colégio SESI, porque o SENAI participa justamente no ensino técnico. E aí sim, a grande vedete hoje no Brasil é o SENAI. O SENAI que em 70 anos de Brasil já formou mais de 6 milhões de pessoas, já passaram pelo SENAI, e aqui no Paraná nós devemos encerrar 2012 com aproximadamente 300 mil matrículas, ou seja, 300 mil pessoas, algumas fazendo dois cursos ou tendo a oportunidade de fazer duas vezes, talvez, então não dá para dizer que sejam 300 mil pessoas, mas com certeza 260 mil pessoas para 300 mil matrículas que saem capacitadas e formadas no SENAI em 2012, com uma previsão, Vili, para 2013 de 350 mil matrículas. Cursos técnicos? Cursos técnicos, profissionalizantes. Qualificação, requalificação, profissionalizantes. E essa é uma atividade importante porque complementa aquilo que não existe muitas vezes no próprio ensino formal, essa possibilidade de um ensino já mais imediato e prático. E aí a gente percebe o equívoco, principalmente do Ministério da Educação nos últimos anos, que, assim, de 2008 para cá, que mudou esse viés. Então, nos anos anteriores, eu posso considerar quase como uma década perdida, porque se afastou o ensino técnico das escolas. Ou seja, aquele jovem que queria se capacitar profissionalmente, ele não podia fazer dentro do seu ambiente. E hoje, com o Pronatec, esse programa do governo federal, que a gente deve fechar o ano no Paraná com aproximadamente 30 mil matrículas voltadas ao Pronatec, sendo que 85% disso foi o SENAI que fez. A outra parte foi o SENAC e o Instituto Federal. Então, atualmente, devido a essa redirecionamento do governo federal para qualificar o jovem, que existe essa oportunidade. Se lá no passado tivesse sido redirecionado, a gente não teria esse apagão da mão de obra que nós estamos tendo hoje. Porque devido ao excesso de oferta de emprego, nós temos o menor índice nos últimos 10 anos do desemprego. Por quê? As pessoas que estão capacitadas, elas estão sendo disputadas à unha no mercado. Mas aquelas que não tiveram a capacitação, têm vagas, mas elas não conseguem se habilitar. Então esse é um problema muito sério. Felizmente o governo federal lançou esse programa, e o governo estadual que faz a interlocução dentro do estado do Paraná, que nós estamos agora
é justamente abrindo novas vagas. A partir do ano que vem, deve abrir mais vagas ainda para capacitar e formar não só as pessoas do ensino médio, mas essas que têm o Bolsa Família e essas que estão ancoradas no seguro-desemprego. Presidente, o senhor tem empreendimentos no interior do Paraná de sucesso, que produzem não só para o Brasil, mas para fora, inclusive para exportação, material esportivo de agasalho e tudo mais, né? Então encontrou uma saída para uma região que é a sua lá, a sua cidade de Capanema, aquela. Agora nós temos várias outras cidades aí que não têm essa mesma descoberta. Nós temos aí um número expressivo de cidades do Paraná numa situação que pode se considerar de pobreza. Cidades que não descobriram a sua vocação. Verdade. O que é que entidades como a FIEP, além do governo, as entidades que têm essa ligação, têm essa presença no interior, poderiam ajudar para desenvolver o empreendedorismo, para criar oportunidades nessas regiões mais atrasadas, tirando aquelas ilhas de prosperidade, como falamos que é o norte do Paraná, é o sudoeste e a região metropolitana de Curitiba. Mas mesmo regiões assim como a minha cidade, por exemplo, que ela buscou uma vocação até, vamos dizer assim, ou você vai por amor ou vai na dor, né? Lá foi pela dor, então pela dor ela encontrou um viés. Agora, falando sobre Capanema, a gente está com uma seríssima. Ela tem um frigorífico que gera 1.200 empregos que está fechando as suas portas. Então é crise por um lado, mas daqui a pouco oportunidade para outras, que daqui a pouco empresas que têm interesse de investir como a nossa, que está ampliando os seus investimentos ali em Capanema, podem absorver uma parte dessa mão de obra. Agora, veja bem, Vili, e até é interessante a tua pergunta e o momento é oportuno. Eu participei agora no começo do mês daquele encontro dos prefeitos ali em Foz do Iguaçu. 350 novos prefeitos recém-eleitos tiveram um grande encontro promovido pelo SEBRAE, onde o sistema FIEP também esteve lá, para que nós nos aproximássemos desses prefeitos, oferecendo para eles alternativas, não só ao sistema FIEP, mas para o próprio SEBRAE, fazendo o desenvolvimento local, que é aquilo que o SEBRAE sabe fazer, do pequeno, do microempreendedor, despertando oportunidades. Os prefeitos que ali tiveram, eles puderam ter acesso do SEBRAE um plano de 100 dias de governo, ou seja, um apoio de técnicos que o SEBRAE disponibilizou para que as prefeituras possam prospectar e ver qual que é o seu viés que eles podem fazer investimentos. E é interessante que ele é focado, viu, Vili? Justamente nesses municípios de baixo IDH. Então, é o Sistema S bem presente, o Darcy Piana com a FEComércio também, nós estamos imbuídos no mesmo interesse. Eu acho que hoje é uma sintonia das várias entidades, aquele denominado G7, na busca de soluções para que o Paraná não seja somente nos grandes centros que seja despertado o crescimento e o viés industrial. Que outras regiões também têm essa oportunidade. O momento é bem oportuno o que está acontecendo hoje no estado do Paraná. Muito obrigado, presidente. Sucesso aí nesse ano aí para a FIEP, para todo o empresariado. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você que acompanhou o programa.